Você a cantar essa canção, você que está na sua casa, com a sua família, assistindo a este culto, cante esta canção que você conhece, que diz só para te adorar, Senhor. Jesus, em tua presença nós nos reunimos aqui, contemplamos a tua face, a gente se rende aqui, Senhor, em espírito, em verdade, de corpo e alma, a gente se rende a ti, Senhor. Aceita, Deus amado, a nossa rendição, aceita, Senhor, a nossa adoração que a gente faz nesse momento, e a gente diz para ti, Senhor, que nós nos reunimos aqui na tua presença e cantamos a ti, Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Aleluia, Jesus. Estamos nós aqui. Aleluia, Jesus. Nós rendemos a ti o louvor, Senhor. Tu és maravilhoso. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos aqui. Estamos nós aqui Só pra te adorar, Senhor. Só pra te adorar, só pra te adorar. e fazer teu nome grande. Tu és grande, Senhor. E te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui. Estamos nós aqui. Nós nos reunimos. Estamos nós aqui. Nós estamos aqui. Estamos nós aqui. Aleluias, aleluias ao Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso é o Senhor Jesus. E nós nos reunimos aqui. Nós não podemos estar reunidos presencialmente, mas estamos cada um lá, por meio da internet, por meio dessa tecnologia. Nós podemos nos reunir e cantar louvores ao Senhor. Nós podemos nos reunir e cantar ao Senhor Deus Todo-Poderoso numa só voz. E a gente pode pegar estas canções e cantar a Deus e dizer: Senhor, o teu nome é lindo, há poder no teu nome, há poder no nome de Jesus, poderoso esse nome é. E essa próxima canção que nós iremos cantar, e eu convido vocês a louvarem na casa de vocês, junto com a gente, a dizer que o nome do Senhor Jesus é poderoso para salvar, para curar, para trazer de volta o perdido, para curar enfermos, para mover montanhas, para fazer milagres.
Cante essa canção de todo o teu coração, com fé, declarando ao Senhor: teu nome é lindo, Senhor. Teu nome é lindo, teu nome é maravilhoso, é poderoso. E eu me ajoelho diante do Senhor, eu me dobro, a minha alma se encurva perante o Senhor. Cante essa canção como uma oração ao Deus eterno, ao Deus maravilhoso, ao nosso Deus, o Deus de milagres, do impossível. Declare isso. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus pela internet que agora nós estamos aqui juntos e separados ao mesmo tempo, mas juntos. Bom, a gente está num momento muito difícil, claro, todo mundo sabe que nós estamos num momento difícil. E esse processo todo da quarentena, a gente entrou numa fase dele agora que os memes vão perdendo um pouco da graça, as pessoas já entenderam que não é tão legal assim ficar na sua casa todo dia, o tempo inteiro, sem poder sair, sem poder fazer tudo que você gosta de fazer fora da sua casa. E começou-se a falar muito mais e a perceber o quanto que esse processo ele é cruel. Cruel principalmente com as pessoas de baixa renda, cruel principalmente com os trabalhadores informais, que são milhões de brasileiros, que são milhões de pessoas ao redor do mundo. E eu e o Elias, a gente está pensando como que nós podemos mobilizar, como que nós podemos encorajar vocês, todo mundo, a seguir os exemplos de Jesus, sabe? Porque nós não podemos dizer que nós somos seguidores de Jesus, dizer que nós somos discípulos de Jesus, dizer que o nome de Jesus é lindo, é maravilhoso, que Ele é rei, que Ele é invencível, que, sei lá, qualquer outro adjetivo que você acrescente ao nome de Jesus. Nós não podemos viver assim, dizer tudo isso e não viver com a nossa fé. A fé está na vida, já dizia a palavra antiga. A fé sem obras é morta. A fé diante de uma situação dessa, sem obras, é morta. A fé diante da fome, diante da miséria, nesse momento causado por essa quarentena, por esse vírus, é morta. De nada adianta, nada, absolutamente nada, a gente dizer que o nome de Jesus é muita coisa, ou a gente passar horas orando, ou a gente não furar no nosso devocional, ou a gente participar do nosso pequeno grupo, se diante da necessidade do próximo, nós fechamos os nossos olhos. Agora, esse momento é hora, todo tempo antes, toda a nossa situação já era complicada antes, só que hoje ela está piorando. Porque milhões de pessoas não estão conseguindo trabalhar. Milhões de pessoas estão em dúvida se amanhã ou depois eles vão ter comida para colocar dentro de casa. O que eu estou querendo te dizer é que nós, como cristãos, como seguidores de Jesus, a gente não pode passar esse processo de quarentena, esse momento de quarentena, só preocupado, um exemplo, com a próxima série do catálogo da Netflix que eu vou maratonar. Ou, sei lá, qualquer outra coisa que não envolva pensar como eu posso abençoar a vida de alguém. Como eu posso fazer alguma coisa. Ai, Thaís, mas eu não tenho dinheiro para doar. Não estou falando disso. Você pode ajudar de 3 formas. Você tem vizinhos. Todos nós temos vizinhos, certo? Se você mora num prédio, você tem vizinhos. Se você mora numa casa, você tem vizinho. Não importa. Você conhece seus vizinhos? Você tem algum vizinho idoso? Você pode ir no mercado para o seu vizinho. Você pode ir numa farmácia para o seu vizinho. Ou para qualquer pessoa que você conheça do seu bairro, por exemplo, que faz parte do grupo de risco. E isso não envolveu você tirar 10 centavos do seu bolso. Nós, na nossa igreja, nós temos uma assistência social. Você pode doar. E se você puder doar, se você puder contribuir com alimentos que não sejam perecíveis, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, porque nós vamos fazer essa ajuda chegar a quem precisa. A assistência social da nossa igreja atende algumas famílias e nós vamos começar a fazer um levantamento a partir de amanhã de mais famílias que estejam precisando de ajuda. E nós vamos ajudar, porque nós podemos ajudar. Então você pode, pelo seu bairro, ali pelos seus vizinhos, ou algum parente, ou vovó, sei lá, quem que seja. Ou você pode doar alguma coisa aqui na assistência social, que já é um lugar que está cuidando disso. Ou você pode ajudar
ONGs, outras entidades, outras organizações que estejam à frente do combate à pobreza, à miséria e à fome, e entre outras coisas causadas por essa quarentena. Você pode pesquisar, por exemplo, a Rio de Paz. Você pode pesquisar a plataforma Transforma Brasil, que é uma plataforma de voluntariado e engajamento cívico, onde eles estão criando o fundo Transforma Brasil, onde você pode doar R$5, R$20, R$50, porque eles vão transformar todo o dinheiro em cesta básica para milhares de famílias. Para vocês terem uma ideia, eles estão conseguindo atender todas as famílias necessitadas da região do Pernambuco. E agora eles querem estender isso para as outras regiões. Nós podemos fazer alguma coisa. E mais do que poder, nós precisamos fazer alguma coisa. Essa é a hora. Nós não podemos ter uma fé que não se manifesta nessas situações. A gente não pode ter uma fé cega para a necessidade do outro amigo. Quando Jesus foi perguntado sobre qual o maior mandamento, ele disse: amar a Deus e amar o seu próximo. Ama o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, enfim, na sua totalidade, e ame o seu próximo. Nós precisamos fazer alguma coisa. E nós podemos fazer alguma coisa. Eu te dei 3 situações de que você pode fazer alguma coisa. Mas você pode, sei lá, se juntar com seus amigos, se você sabe de alguém que precisa, fazer uma vaquinha, comprar uma cesta básica. Percebe? Eu estou falando para te mostrar que nós podemos fazer alguma coisa e que ajudar é muito mais fácil do que nós pensamos, do que nós imaginamos. E o nada, o não fazer nada, o mofar no sofá, ou só ficar nesse tempo todo pensando nas minhas preocupações, na minha ansiedade, nas minhas dificuldades, no que eu, a gente precisa parar e pensar no nosso próximo, porque tem milhares de pessoas numa situação muito pior do que a nossa. Amém? Então eu quero te encorajar a pensar de que forma você pode ajudar, de que forma nós podemos ajudar. E eu quero que a gente ore agora. Por isso, quero que a gente ore abençoando também pessoas de várias organizações e ONGs que estão na frente de vários projetos pelo país inteiro. Eu citei 2, mas tem dezenas. Se você pesquisar, você vai achar vários lugares que você pode ajudar. Amém? Então vamos orar todo mundo por isso? Deus, obrigada pela sua presença. Obrigada porque o Senhor mora em nós. E mais uma vez a gente pode estar aqui junto e separado ao mesmo tempo. Porque a gente separado um do outro não quer dizer que a gente está distante da sua presença ou do Senhor. Nós sabemos, e graças ao Senhor por isso, que o Senhor não habita em prédios, em construções. O Senhor mora na gente. Não nos deixa ser discípulos só da boca para fora. Não nos deixa ser pessoas apaixonadas por Jesus só da boca para fora, ou só nos nossos posts em Facebook, Instagram e coisa do tipo. Não nos deixa a gente ser aquele tipo de gente que só fala, só canta sobre o Senhor, mas não tem uma fé que age, uma fé que faz, uma fé que fala, uma fé que ajuda, uma fé que estende a mão. Nos livra de ser esse tipo de gente e nos perdoa pela nossa omissão, pela nossa demora na resposta, pela nossa demora em olhar para a dor do outro e viver uma vida pensando na nossa dor, no nosso umbigo. Senhor, nos ensina a amar o outro, nos ensina a preocupar com a dor do outro, com a necessidade do outro. A gente não pode, numa situação onde a gente sabe de milhões de pessoas que estão perdendo a sua renda, perdendo seus empregos, que eram trabalhadores informais, vendedores ambulantes, que, sei lá, vários, que agora não tem mais comida para colocar dentro de casa. A gente não está falando de privilégio ou de luxo, a gente está falando do básico. A gente não pode olhar para tudo isso e falar assim: ah, ok, legal, que série eu vou assistir agora? Ah, legal, o que eu vou fazer agora para tirar o tédio da minha quarentena? Nos ensina a viver, a ser cidadãos que são discípulos de Jesus, a ser discípulos de Jesus que são cidadãos, a ser pessoas que te amam de verdade e que por te amar de verdade, que por serem gratos à sua graça, ao seu perdão, à redenção que nós temos no Senhor, nós vivemos amando o nosso próximo, porque nós somos amados primeiro. Nos ajuda, Deus, a ser discípulos de Jesus com a vida, com as obras, com as nossas mãos, com a nossa força, e não só da boca para fora, porque da boca para fora de nada importa. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos mostra como nós podemos ter iniciativa, nos mostra como nós podemos ajudar, nos mostra como nós podemos ser bênção na vida das outras pessoas. Nos mostra, nos encoraja, sabe? E nos dá o
senso de já, de agora, de que não dá mais para esperar. Porque quem tem fome não dá para ficar esperando, sabe? Se nós que nos dizemos ser seus filhos ficamos calados diante de uma situação como essa, para que então? Senhor, nos ajuda a seguir o exemplo de Jesus, a seguir o exemplo de tudo que Jesus ensinou. E Jesus olhava para as pessoas com solidariedade, com amor. Jesus tocava quem ninguém mais queria tocar. Jesus se importava com quem mais ninguém se importava. Jesus gastava tempo com quem ninguém queria gastar tempo. O Senhor nos ensinou que o outro é importante. O Senhor nos ensinou de forma clara e com exemplos de que a dor do outro importa. Que a gente não seja negligente com a dor do outro. Essa é a minha oração, Deus. Nos ensina a viver como discípulos de Jesus de verdade. Nos ensina a ter uma fé na vida, uma fé com obras, que é viva. Esse é o meu pedido, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, gente. Eu quero começar fazendo uma oração para que o Senhor Ele esteja com a gente nesse culto. Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom e porque o Senhor está entre nós, Pai. Deus, a minha oração é que não só as músicas, mas a palavra alcance as pessoas e que o Evangelho de Jesus, ele seja vivo dentro de cada um de nós, Pai. Que essa palavra, ela venha vivificar e frutificar em nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, então estamos aqui em 10 pessoas no máximo, estamos aqui trabalhando. Viviane e eu vamos compartilhar o Evangelho aqui com vocês. Paz do Senhor para a galera, a comunidade dos surdos também. Estamos muito felizes porque vocês estão acompanhando a gente. Então, mais uma vez, a gente vai fazer um culto online, tentando se aproximar um pouco mais de vocês, uma vez que a gente está impedido devido a toda essa pandemia, todo esse coronavírus, mas eu creio que Jesus ele usa as mensagens, ele usa as músicas também por meio de vídeos. Até porque eu me converti, eu conheci Jesus ouvindo uma música gravada alguns anos antes. Então, a minha oração é que o Senhor abençoe cada um de nós aqui também. Então, a gente está vivendo num momento ímpar da nossa sociedade. Conforme a gente falou no último culto, nunca se viu algo parecido, pelo menos não na nossa geração. Então, a gente não sabe muito bem como lidar, a gente não tem muitas alternativas para isso, mas a gente percebe que as notícias nas redes sociais têm explodido a nossa timeline. Então, se você é como eu, que gosta de programas de esporte, você vai no programa de esporte e está falando de coronavírus. Você vai no seu programa favorito de nutrição, está falando do coronavírus. Se você for num canal, num site de espiritualidade, de religião, você vai ver que está falando do coronavírus. Por quê? Todo mundo está falando sobre isso. Essa notícia acabou inundando todas as nossas redes sociais, os nossos dias, nossos telejornais, tudo está girando em torno disso. E é muito natural, porque estamos sendo impactados disso. Uma pessoa fala que é o Apocalipse, tem muitos cavaleiros do Apocalipse falando que o mundo não vai ser o mesmo, porque nada mais vai ser igual, porque muita coisa vai ser difícil de lidar depois disso, mas a gente também ouve pessoas falando que não, isso não é nada, você pode voltar a trabalhar, pode continuar, e a gente acaba ficando imerso em muitas notícias diferentes, notícias e mais notícias que rodam as nossas redes sociais. Eu, por exemplo, comecei a bloquear notícias, comecei a parar de ler alguns sites, comecei a não assistir telejornais e a buscar notícias pontuais sobre aquilo que eu queria saber. Por quê? Então, tudo isso virou notícia porque de uma hora para outra, esse vírus, ele colocou a economia mundial, ele colocou as potências mundiais como reféns. Então, uma coisa interessante que eu estava pensando essa semana é que esse vírus, ele não apenas demonstra ou denuncia a fragilidade da humanidade,
Esse vírus denuncia não apenas a nossa fragilidade como seres humanos, mas também denuncia a nossa maldade. Olha só, essa semana eu estava lendo uma notícia que diz que 50% dos casos de violência familiar aumentaram depois que as famílias estiveram em confinamento, na quarentena. 50% dos casos de violência familiar aumentaram. Uma outra notícia que eu li é que 70% dos inscritos, aumentou 70% o número de inscritos em sites pornográficos depois do confinamento. Então, os sites pornográficos fizeram campanhas, 7 dias gratuitos. Percebe como que esse vírus ele denuncia a nossa fragilidade como economia, como potência, mas também denuncia a nossa maldade. Outra notícia que eu vi, teve países que encerraram o confinamento e logo depois que a sociedade voltou ao normal, aumentaram o número de divórcios de forma que nunca tinha aumentado antes. Por quê? Porque esse era um hematoma que estava na nossa sociedade, mas estava escondido, oculto. Por quê, gente? A nossa correria acaba escondendo as situações. A nossa correria acaba parecendo que está tudo normal, mas a gente sabe que não está. Então, é muito assustador, porque essa é a cara da humanidade, essa é a cara do nosso país. É uma visão de bastidores e não uma visão de palco. Uma visão de palco é aquela que você vê a família feliz, é aquela que você vê a família indo para a igreja, todo mundo junto. A visão de palco é aquela que você vê na televisão, famílias felizes, no Instagram, fotos de pessoas. Então, a visão de bastidores é aquela visão aonde a gente percebe que a visão de bastidores é onde fica evidente como é que a gente está como humanidade, como é que a nossa maldade fica evidente. Mas eu realmente creio que Jesus, que Deus, Ele quer falar conosco nesse momento de fragilidade e de exposição, digamos assim. Então é por isso que eu quero falar com vocês hoje sobre a notícia das notícias. Eu quero falar sobre a notícia das notícias. Porque é verdade que a gente está vendo muita notícia, a gente está vendo muita situação, a gente está vendo explodindo notícias, mas eu quero te falar sobre a maior notícia da história. A maior notícia de todos os tempos. E qual é a maior notícia da história? Qual é a maior notícia de todos os tempos? A maior notícia de todos os tempos é a boa nova do Evangelho de Jesus. Essa é a maior notícia. Então, quem trouxe essa notícia? Quem deu essa notícia? Ou melhor, o que é essa notícia? Qual é o conteúdo dessa notícia? Porque se eu falar para você que ela é a maior notícia da história, você vai dizer para mim, isso é manchete. Eu quero entender qual é o conteúdo, o que é que está por dentro dessa notícia. E eu quero ler 2 livros da Bíblia, não inteiros, claro. Quero ler 2 livros, uma que mostra um prenúncio dessa notícia e a outra que mostra o anúncio da notícia. Eu quero que vocês abram lá em Isaías 40, a partir do versículo 3. Eu vou ler alguns textos pontuais. Fique à vontade para abrir aí na sua casa. Isaías 40, a partir do 3. Perdão, a partir do 5. A partir do versículo 5. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos verão, pois é o Senhor quem fala. Versículo 6. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. Versículo 8. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Versículo 9. Você que traz boas novas de Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. Então esse é o texto do
prenúncio do Evangelho de Jesus. Isaías, ele é um profeta que ele é pré-exílico e ele também, a partir do versículo 40, ele está no exílio. Então, Isaías, ele tanto anuncia a libertação do povo de Israel, como ele anuncia a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E eu quero ler aqui o Marcos 1, a partir do versículo 1, porque Marcos é o primeiro livro do Novo Testamento e é o mais antigo. Aliás, ele é o mais antigo livro do Novo Testamento, é onde Jesus faz o anúncio da boa notícia. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. 2. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o mensageiro, o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Olha o que diz agora lá no 14 e no 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, portanto arrependam-se e creiam nas boas novas. Então Marcos, ele é o evangelho mais antigo, ele é o evangelho mais antigo do Novo Testamento, e ele já começa anunciando o Messias, anunciando a boa notícia de que o reino de Deus chegou. Se você continuar lendo aí na sua casa, a partir do 26, Jesus expulsa o espírito maligno. 27, todos ficaram admirados. 28, Jesus cura os doentes. Então, esses textos que eu li, eles fazem um pano de fundo, o texto de Isaías, e o texto de Marcos, ele vem trazendo o Evangelho de Jesus. Então, eu quero que a gente entenda que o impacto dessa notícia, o impacto dessa boa notícia, dessa maior notícia de todos os tempos, ela é muito maior do que a cura de doentes, é muito maior do que os demônios sendo expulsos, como diz no versículo 26. Então, Isaías, ele fala sobre a boa notícia do Evangelho de Jesus, mas Jesus já é anunciado desde o Gênesis. Então, desde quando o homem ele cai, Deus já anuncia que viria um que pisaria a cabeça da serpente. Esse um que viria era Jesus. Jesus viria. Então, 2000 anos depois de Jesus, a notícia do Evangelho é a notícia mais falada. E 2000 anos antes, ela também era a notícia mais falada. Então, eu quero tentar contar para você o que é que essa notícia diz, o que essa boa notícia fala, por que ela deve sobrepor sobre todas as outras notícias de caos, notícias sobre pandemia, sobre economia, sobre fome, sobre escassez, por que é que essa notícia é a maior notícia de todos os tempos? E eu vou te falar o porquê que ela é maior, e depois a gente, como que num jornal, a gente vai abrir e vai ver alguns pontos principais dessa notícia. Então, essa notícia, ela é a maior porque ela deve nos fazer descansar, certo? Então, imagina o seguinte, imagina que a gente viu a manchete da notícia, a notícia das notícias, a maior notícia de todos os tempos, o Evangelho de Jesus. Glória a Deus por isso, mas o que é que tem, qual é o conteúdo dessa notícia? O que tem dentro? Sobre o que fala essa notícia? Por que tanta gente, por que tanto tempo passou e essa notícia ela ainda continua viva? Por que é que ela não desatualizou? Por que qualquer outra notícia não se tornou a maior notícia depois dessa? Por quê? Primeiro, a primeira página dessa notícia, se a gente estivesse abrindo aqui então um jornal sobre a maior notícia de todos os tempos, ela falaria sobre a criação de Deus. A Bíblia vai dizer que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, você e eu somos imagem e semelhança de Deus, e Deus, Ele sopra em nós o fôlego de vida. Então, Deus nos cria como uma expressão do seu amor. Percebe que Deus não nos cria porque Ele precisa de alguém, Deus não nos cria porque Ele se sentia sozinho, Deus não nos cria porque lhe faltava algo.
Deus nos cria como uma expressão do seu amor. Isto é, Ele nos cria para que Ele pudesse compartilhar o amor conosco. Ou seja, você e eu fomos criados para que nós fôssemos alvos do amor de Deus. Para que nós fôssemos o alvo do amor dEle. Então, talvez você esteja perguntando aí, ou você nunca tenha entrado numa igreja, você fala assim, ok, se é verdade que essa é uma boa notícia e que nós somos alvos do amor de Deus, como diz na primeira página, por que é que nós sofremos então? Por que há doenças? Por que há mortes? Por que há maldade no mundo? E aí eu quero abrir com vocês a segunda página dessa notícia. A segunda página dessa notícia fala sobre a queda. Em Gênesis 3, há o relato da queda. Por quê? A Bíblia diz que então nós fomos criados como alvos do seu amor e fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Certo? Mas Deus nos cria também dotados de arbítrio, de liberdade de escolha. E quando Deus nos dá a liberdade de escolha, Ele dá inclusive a liberdade de que nós o rejeitemos. E é exatamente isso que a gente faz em Adão. Nós, em Adão, escolhemos andar para longe de Deus. A gente escolhe viver sem depender de Deus. Deus, obrigado, eu vivo, eu dou conta de mim mesmo. E é isso que a gente faz em Adão. E talvez você nunca tenha lido o relato da queda, mas Adão e Eva, eles escolhem continuar vivendo, mas sem depender de Deus. Eles querem existir. Então eles saltam de Deus, eles saltam para fora de Deus, tentando ser os próprios autores de suas vidas, os próprios sustentadores de suas vidas. Então, eles descobrem que não é possível viver longe de Deus. Adão e Eva descobrem isso muito rápido. Eles descobrem que não é possível viver distante do autor da vida. É como se longe de Deus fôssemos o pulsar de alguém que está condenado à morte. Essa pessoa vai morrer, ela está pulsando ali, mas ela está morrendo. Longe de Deus, é isso que nós somos, condenados à morte. Então, nós, em Adão, escolhemos confiar nos nossos próprios instintos. Talvez você diga assim, sim, mas isso foi culpa de Adão e Eva, mas não é exatamente isso que nós fazemos todos os dias? Não é exatamente isso que nós fazemos quando nós escolhemos não depender de Deus todos os dias? Quando nós escolhemos praticar pornografia, por exemplo, e desumanizar uma pessoa? Não é isso que nós fazemos quando a gente escolhe mentir para alguém? Não é isso que nós fazemos quando a gente sonega impostos? Quando a gente finge que não está em casa, ou finge que não está disponível porque não atende o celular? Não é isso? Adão, ele é representativo, ele representa todos nós. Escolhemos andar para longe de Deus quando nós escolhemos pecar, quando nós escolhemos o caminho do erro. Então essa é a segunda página da grande notícia. Talvez você diga assim, cadê a boa notícia? Calma lá, a gente vai chegar. Então a gente cai em Adão, e a terceira página, que é um agregado da segunda, fala sobre as consequências da queda. Quando caímos de Deus em Adão e escolhemos andar para longe de Deus, é como se nós fôssemos um ventilador ligado na energia e a gente escolhe viver sozinho. Eu vou me desligar porque eu me dou conta, eu estou girando, e a gente descobre muito rápido que a gente vai girar até parar, porque nós não temos vida em nós mesmos. Nós não temos vida em nós mesmos. E é por isso que a humanidade passa a conhecer a morte, passa a conhecer a dor, passa a conhecer o sofrimento e passa a conhecer todo tipo de traição, de fome, de abandono. Nós conhecemos tudo isso porque nós criamos isso
quando nos afastamos de Deus. Nós nos tornamos agentes de dor, então a gente faz sofrer, a gente faz pessoas chorarem, nós nos tornamos agentes do mal. Então, talvez você diga assim, então quer dizer que Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança dele, Deus nos criou perfeitos, Deus nos criou capacitados e como alvos do seu amor, e agora a gente se encontra numa ladeira? Então significa que Deus perdeu o controle? Deus não imaginava que isso iria acontecer? E aí que a gente vai para outra página da nossa grande notícia. Folheamos mais uma página e encontramos a notícia da redenção. Olha o que diz em Apocalipse 13:8. O Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, sim, Deus sabia exatamente quem nós nos tornaríamos. Deus sabia exatamente que nós andaríamos para longe dele. Então, toda a morte, todo o pecado e todo o mal não pegaram Deus de surpresa. E nessa grande notícia, a redenção, ela é o ápice dessa notícia. A redenção é o clímax, é o ponto mais alto. Deus não só nos cria como alvos do seu amor, mas Ele nos sustenta por meio da redenção. É como se nós saltássemos de Deus e por meio da redenção Ele resgatasse a gente de novo. É isso que é a redenção. A redenção é o ponto alto dessa grande notícia. Deus sabia que nós não conseguiríamos viver longe dele. E mesmo assim, Ele escolhe criar você, Ele escolhe morrer por você e por mim, Ele escolhe nos amar, e ainda assim somos alvos do amor dele. A redenção é o ponto alto dessa notícia, da maior notícia da história. Jesus, justo, morreu a minha morte. Então Jesus, ele é tratado, ele é julgado e condenado como assassino, mentiroso, ladrão, adúltero, pedófilo, tudo aquilo que nós carregamos quando escolhemos andar para longe de Deus, tudo aquilo que a gente alimentou. Jesus, então, ele escolhe soberanamente nos redimir. Como? Por meio da cruz do Calvário. A cruz é o ponto alto, a cruz é o clímax. Jesus carregou e levou o meu e o seu pecado. A redenção é o ponto alto da notícia mais importante da história da humanidade. Por quê? Porque a grande notícia se trata de Jesus voluntariamente assumindo o nosso lugar de culpados e morrendo a nossa morte. E a gente percebe que a maior notícia da humanidade, ela se trata de amor seguido de traição, Gênesis 3, e se trata de redenção seguido de rejeição, que é quando Jesus, ele morre a nossa morte, nos dá vida eterna e a gente ainda assim anda para longe de Deus. A gente escolhe o caminho de morte, escolhe o caminho da doença, o caminho da traição, mas Jesus, ele vem. O ápice da notícia é quando Jesus, ele vem e nos reconcilia com o Pai. Jesus nos reconcilia com o Pai. Uma vez em que nós andamos para longe de Deus, Jesus vem, nos abraça e nos coloca de novo numa relação com o Pai. Essa grande notícia fala disso. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós mesmos, a notícia fala de que nós, por nós mesmos, nós não conseguiríamos nos achegar a Deus. Por quê? Porque nós somos maus. Lembra que a gente falou que o vírus, ele não apenas denuncia a nossa fragilidade, como também o vírus denuncia a nossa maldade. Estar em casa deveria ser algo bom para todo mundo, com a família, reunido. Mas não, a gente está vendo que os números de violência, de exploração sexual, ele tem aumentado. Por quê?
Porque o vírus tem denunciado a nossa fragilidade e, mais do que isso, a necessidade que a gente tem de Jesus e da boa notícia do reino de Deus. Então, a maior notícia de todos os tempos é o Evangelho de Jesus. Essa é a maior notícia. Por quê, gente? Porque mesmo a gente tendo pulado do barco de Deus, mesmo a gente tendo caído e andado para longe de Deus, Jesus vem, nos abraça, nos resgata e fala: eu te amo e eu sempre te amei desde a fundação do mundo. Antes de eu criar você, eu sabia que você pecaria. Antes de eu criar você, eu sabia que você tinha um coração, teria um coração mau, uma mente pecaminosa. Eu sabia. E mesmo assim Jesus, ele salta na morte, ressuscita e fala: vem comigo, pega na minha mão, vem comigo. É isso que Jesus faz. A boa notícia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus não apenas nos cria como expressão do seu amor, mas ele também cria um caminho de resgate. Percebe? Ele cria um caminho de resgate. Ele tanto amou o mundo que deu o seu Filho. Então a boa notícia vai dizer que Deus tinha sim uma outra alternativa se não morrer por nós. Tinha. Acabar com o pecado. Talvez você esteja pensando aí, por que é que Deus simplesmente não acaba com o pecado? É simples. Porque existem os pecadores. Se Deus fosse acabar com a maldade, Ele teria que acabar com os malvados. E eu e você somos malvados. Então Ele escolhe morrer a nossa morte, nos redimir, nos dá o seu Santo Espírito que nos convence, nos santifica a caminhar em direção à identidade que Ele criou para cada um de nós. Então sim, quando Deus sonhou comigo e sonhou com você na eternidade, Ele sonhou que nós fôssemos parecidos com Jesus. É por isso que Ele cria um plano de resgate. A maior notícia conta sobre isso, sobre um Deus que cria, mas um Deus que também restaura e resgata, apesar de nós. E mais do que isso, essa grande notícia, essa notícia maior, a notícia mais importante da história, ela é contagiosa. Não é só o coronavírus que é contagioso. A grande notícia é contagiosa, porque ela não se trata de moralidade. A grande notícia sobre Jesus não se trata sobre religião, não se trata sobre uma forma diferente de fazer as coisas. Não, a boa notícia se trata do Evangelho de Jesus, onde Ele vem e dá vida para você e fala assim: vai lá e vive agora. Vive uma vida plena, viva uma vida que importa. Então a grande notícia ou a boa notícia, ela contagia, porque se você for um portador dessa notícia, as pessoas que viverem ao seu lado, ao seu redor, elas vão ser impactadas, não porque você vai chegar lá e vai convencer elas. Não faça isso. A boa notícia ela é contagiosa porque à medida que nós vivemos a semelhança de Jesus, as pessoas são impactadas pelo Evangelho do reino e da graça de Deus. Então, quando a gente se apropria dessa boa notícia, nós nos tornamos agentes dessa boa notícia. Percebe como que esse mundo de notícias que está vindo na sua timeline, no seu Instagram, no seu WhatsApp, ela é engolida pela notícia de que Ele nos redimiu, Ele nos salvou. A grande notícia e a boa notícia é, apesar da nossa maldade, apesar de toda a maldade, Jesus nos resgata. Então essa notícia ela é contagiosa, ela é maravilhosa, ela é grandiosa. Jesus morreu a sua morte, Jesus morreu a minha morte. Então não se trata de fazer coisas, não se trata de obedecer ordens. Não, se trata de você se apropriar de uma boa notícia e permitir que o próprio Deus te transforme à semelhança do Cristo.
É disso que se trata a boa notícia. Essa boa notícia mudou o mundo. Desde quando Jesus vem em Marcos 1, anuncia o reino de Deus chegou, todas as coisas mudaram. Todas as coisas foram diferentes. Por que essa notícia 2020 anos depois chegou até nós e nós ainda proclamamos como uma notícia viva? Porque ela é uma notícia viva. Ela é a maior notícia de todas. E ela deve colocar a gente em paz com Deus. Em paz com todas as outras pessoas. Essa notícia deve colocar a gente em paz. Porque se o Senhor quiser que eu pegue o coronavírus amanhã e que eu seja curado, ou que eu vá para a glória de Deus, se Ele quiser, que seja para a glória de Deus. A grande notícia nos faz descansar em Deus. A grande notícia nos faz descansar. Descansar porque Ele é o autor da vida. É Ele que é o autor da vida. Então, quando nós nos apropriamos da boa notícia, lembre-se, não da religião, da boa notícia, nós passamos a ser agentes de vida. Nós nos tornamos pessoas diferentes, a gente passa a viver de uma forma diferente, a gente trata a nossa família diferente, os nossos pais, os nossos amigos, a forma como a gente trata o dinheiro, a forma como a gente trata tudo é transformado, porque a boa notícia vem dizer que, apesar da minha maldade, tem um Deus que está e sempre esteve de braços abertos para nós. Essa é a boa notícia. Nada tem a ver com religião, tem a ver com Jesus, tem a ver com uma pessoa. Então essa notícia, ela deve engolir todas as outras. Todas as outras. Então é uma notícia que muda radicalmente a nossa vida. De novo, não nos tornamos religiosos que faz coisas para mostrar para pessoas. Não, a boa notícia não faz isso. Não se trata de mostrar nada para alguém ou para ganhar o amor de Deus. Mas se trata de encontrar o amor de Deus e agora fluir esse amor. A partir de tudo que somos e tudo o que fazemos, passamos a nos parecer com Jesus. Porque de tão próximos de Deus, nós passamos a nos parecer mais com Ele. Então, meus queridos, Deus não entra em crise, Deus nunca entrou em crise, Ele nunca perdeu o controle de nada, nunca. Não perdeu o controle, por isso que nós cremos sim, que Deus ele tem um propósito no meio da crise. Ele tem um propósito, talvez seja para você se aproximar mais de Deus, talvez o meu propósito seja para eu me aproximar mais da minha família, não sei, mas Deus tem propósito em cima de acontecimentos e de coisas. Pergunte, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar nesse momento? O que é que o Senhor quer me ensinar? Então se aproprie dessa boa notícia, se aproprie e veja o impacto de qualquer outra notícia ruim, de morte, de apocalipse, de fim dos tempos, veja qualquer outra notícia diminuir diante de uma notícia grandiosa como essa. Essa é a boa, verdadeira, atual e grandiosa notícia de todos os tempos. Jesus veio e nos redimiu, nos deu uma nova vida. Essa é a notícia. Eu estava ouvindo hoje uma música que chama do Guns, do Napoleon, e fala sobre como é que Deus, por meio de Jesus, ele começa a chegar, ele conta a história de uma ilha, onde eu sou o rei da minha ilha e estou sentado no trono, e Jesus vai chegando com a embarcação dele e vai quebrando todas as minhas barreiras, todas as minhas defesas, e eu começo a fugir para um cômodo, e eu percebo que Jesus já chegou lá e já tomou conta, eu fujo para outro cômodo, Jesus está lá. A boa notícia, ela muda a nossa história, a nossa vida. Não seja o rei da sua própria vida. Não seja o rei da sua própria vida.
Jesus, Ele quer transformar você, Ele quer transformar essa sua ilha do egoísmo, essa sua ilha do egocentrismo, numa ilha de graça, de amor que resplandece a Jesus. Perceba como que a grande notícia e a boa notícia, ela invade o nosso reino, vai mudando todas as coisas de lugar, e quando você percebe, você está amando de uma forma que você nunca amou. Quando você percebe, você está deixando de fazer algumas coisas ruins que você fazia, não porque você agora é dotado de obediência, mas porque você ganhou um novo coração. A boa notícia veio transformar você de dentro para fora. É por isso que, quando a gente fala da maior notícia da história, ela tem a ver com eternidade. Eu creio que esse é o momento onde o Rei Jesus está às portas. Deixe que Ele quebre todas as suas defesas. Permita que Jesus quebre as suas defesas e se entregue. Então, quando a boa notícia do reino de Deus chega, ela não pede para você fazer nada. Não é para você fazer algo. Não, isso é religião. Lembre-se, a gente está falando sobre a boa notícia de Jesus. Quando Ele chega, você precisa abaixar a sua guarda e permitir que Ele transforme a sua vida à semelhança de Jesus. Permita que Jesus, Ele adentre a sua vida. O texto que a gente leu, Isaías 40, versículo 9, diz o seguinte: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. A boa notícia é essa: aqui está o seu Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer transformar a minha e a sua vida por meio da boa notícia. As boas novas chegaram em Jesus, e elas são tão novas quanto foram um dia. Então, diante das suas incertezas, diante da sua falta de fé, diante das suas dúvidas, confie na boa notícia do reino. Ela é a maior, ela é a mais poderosa, e não é um vírus que vai mudar a minha e a sua vida. Não é um vírus. É a boa notícia de Jesus. A boa notícia de que o reino de Deus chegou e agora as coisas serão diferentes. O reino de Deus chegou. Então, conforme o texto de Marcos que a gente leu, quando o reino de Deus chega, a doença vai embora, os espíritos maus vão embora, as dúvidas vão embora, e a gente abraça esse Cristo, porque Ele é a única coisa, é a única pessoa que pode nos levar com Ele para a eternidade. Quando a boa notícia do reino chega, os nossos medos, eles se esvaem, os nossos medos, eles evaporam, porque a boa notícia do reino chegou, e ela é uma notícia de vida, é uma notícia de transformação. O reino de Deus chegou, as doenças vão embora, elas são saradas, e se elas tiverem um propósito, elas vão cumprir o propósito delas, e depois elas vão embora, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E o evangelho do reino de Deus, ou a boa notícia de Jesus, ela termina, ou ela é seguida com um chamamento ao arrependimento. Para que você se aproprie dessa boa notícia, creiam e arrependam-se. Para que você se aproprie dela, creia em Jesus e se arrependa dos seus maus caminhos. E é por isso que eu quero terminar perguntando se você quer entregar os seus caminhos para Jesus, se você quer se apropriar dessa notícia, se você quer se apropriar da maior notícia de todas.
E eu quero te convidar a fazer uma oração onde a gente vai falar para que Deus, Ele venha e faça em nós o que Ele quiser. Uma oração onde a gente vai abaixar as nossas defesas. Não tem a ver com coisas que você tem que fazer. Pelo contrário, tem a ver com entrega. A gente precisa se entregar para essa boa e grande notícia. E a minha oração, a minha esperança é que, à medida que a gente se apropria dela, à medida que a gente é tomado por essa notícia, todo o medo que você está na sua casa, toda a dúvida que você tem sobre o futuro, sobre o amanhã, toda a dúvida sobre o seu trabalho, sobre as pessoas que você ama, tudo isso vai diminuir consideravelmente, porque agora você sabe que a boa notícia é de que Jesus está comigo, Ele está segurando a minha mão, independente do que aconteça, Jesus está comigo, e Ele me deu vida, Ele me deu vida. Então o medo, a pandemia, o coronavírus, eles vão diminuindo a distância assim, ao ponto que eles ficam tão pequenos, que você fala assim, cara, Jesus é tão grande que eu estou conseguindo dormir bem, porque eu sei quem Ele é, eu sei em quem eu creio, e nada sai do propósito da mão dEle. Então a gente precisa se apropriar dessa boa notícia, a gente precisa crer nessa boa notícia e se entregar para Ele. Então a minha oração agora vai ser essa. Eu te convido a orar comigo. Você que quer se entregar para Jesus, você que quer conhecer esse Jesus, eu vou te convidar a orar comigo. Deus e Pai, eu peço que o Senhor entre na minha vida. Eu peço que o Senhor quebre todas as barreiras. Eu peço que o Senhor mude todas as coisas de lugar. Eu peço que o reino de Deus ele chegue na minha vida de tal forma que todas as coisas diminuam, Pai. Deus, eu peço que o Senhor me faça novo, me dê um novo coração, Pai. Eu peço que o Senhor faça morada em mim. E que nada possa tirar o meu sono, possa tirar a minha paz, porque a minha paz está em Deus, está no Senhor, Pai. Deus, eu me entrego, Pai. Eu me entrego, Pai, para que o Senhor faça de mim um vaso novo. Que o Senhor me quebre todo o meu orgulho, que o Senhor quebre toda a minha prepotência, toda a minha autossuficiência, Pai, de achar que eu poderia fazer alguma coisa por mim mesmo, mas que eu entregue para o Senhor, Pai, que eu entregue para o Senhor os meus caminhos, os meus dias, as minhas economias, o meu trabalho, a minha família, que eu entregue tudo nas mãos do Senhor, para que a partir dessa boa notícia eu possa viver a vida plena que o Senhor sonhou para mim, em nome de Jesus. Se você fez essa oração e quiser entrar em contato conosco, entre em contato na nossa página do Instagram, do Facebook. Nós queremos caminhar com você. Essa é a nossa oração. A nossa oração é que todo medo, ele se esvai. Todo medo, ele desaparece. Não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom e Ele é o Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Amém.
Em teu nome a salvação, pelo poder do seu sangue. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome Ele me chamou. Amém, Amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. Aleluia, Senhor Jesus. Que nessa noite todos nós possamos nos derramar na presença de Deus. Que todos nós possamos entregar a Ele a nossa melhor adoração. Porque em João 4:24 diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então que nessa noite nós possamos entregar toda a nossa confiança para Deus, para que Ele possa nos trazer a esperança de um dia melhor. Que Ele venha nos curar, que Ele venha nos restaurar. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém. Viverei, viverei, porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. O medo se esvai. Jesus, eu sei que estou seguro em tuas mãos. aleluia, Jesus. Porque o Senhor vive, a gente pode crer.
no amanhã, independente do amanhã. Porque o Senhor vive, nós estamos seguros. Aqueles que creem no Senhor estão seguros. Aqueles que entregam a vida ao Senhor estão seguros. Aqueles que a Ti clamam estão seguros. Porque existe um amanhã. Existe a vida que o Senhor nos prometeu, que o Senhor nos dá. Não há doença, não há morte, não há nada. Aqueles que creem em Ti sabem que existe um amanhã, que nós estamos seguros, seguros em Ti. E por isso nós dizemos amém, que assim seja. Por isso nós dizemos aleluia. Por isso nossa gratidão a Ti, Senhor, nossa gratidão a Ti, porque não há barreiras que impeçam a igreja de estar junto. Não há barreiras, Senhor. Não há barreiras entre o céu e a terra, porque o véu foi rasgado e a gente pode ter acesso a Ti, Deus. E a gente pode colocar tudo diante de Ti e orar a Ti, porque a nossa esperança está no Senhor. A nossa fé está no Senhor. Aleluia, porque canções como essa, Senhor, declaram a nossa fé e a nossa esperança em Ti. E nós dizemos numa só voz: